Hoje a imprensa ficou o dia todo criticando uma decisão do Supremo Tribunal Federal que responsabiliza os jornais pela veiculação de mentiras. Vou te contar o que tem por trás disso e porque estou muito emocionada com essa decisão. Em 1966, a ditadura militar e a imprensa acusaram o meu avô de ter praticado o atentado à bomba no aeroporto dos Guararapes, no Recife, o que se comprovou falso por diversas vezes. Mesmo assim, o Diário de Pernambuco seguiu publicando matérias em que o delegado Vandenkolk Vanderlei seguiu acusando. Isso mesmo após o fim da ditadura, não importava o que meu avô fizesse para comprovar o quanto aquela acusação era absurda. Essas notícias falsas perseguiram meu avô até o final de sua vida e perseguem também muitas outras pessoas, especialmente em situação de maior vulnerabilidade. Quantas não são as vezes em que vemos a imprensa dar a versão da polícia acusando pessoas pretas e periféricas de diversos crimes, quando na verdade as acusações se mostram falsas depois? O jornalismo deveria investigar a veracidade dos fatos e não apenas ficar veiculando versões infundadas sem nenhum trabalho de esclarecimento. Esse jornalismo declaratório não tem nada de liberdade de expressão, é uma afronta direta à nossa democracia. Luna Zaratini, neta de Ricardo Zaratini, ex-deputado federal inocentado, em 2013, da acusação de ser o responsável pela explosão no saguão do aeroporto. Na última quarta-feira, 29 de novembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal aprovou uma tese proposta por Alexandre de Moraes que regula a atividade da imprensa. A tese define que empresas jornalísticas podem ser responsabilizadas quando houver publicação de matérias em que o entrevistado fizer acusações falsas relacionando outra pessoa à prática de um crime. Se considerados responsáveis, o veículo ou então o jornalista podem ser obrigados a pagar por danos morais. A tese deve ser seguida por todas as instâncias da justiça em processos do tipo, ou seja, nas instâncias inferiores. Moraes defende que não deve existir qualquer tipo de censura prévia, apenas a possibilidade de análise posterior à divulgação das informações. Os presidentes da FENAGE, a Federação Nacional de Jornalismo, e da ABRAGE, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, já se manifestaram favoráveis à tese. A imprensa cabe trazer à luz as apurações, as investigações e também dar voz a esses personagens, sempre com muita responsabilidade, mas esses personagens que estão próximos do poder, que têm acesso a esses bastidores e que às vezes contam histórias que mudam a história da nossa República. A força e a importância da entrevista, ela é inegável para a gente poder garantir a efetivação dos direitos, né? Essas denúncias são inegáveis. Agora você fala, mas se a pessoa vai estar mentindo, o que acontece? O jornalismo vai acabar impondo contra si mesmo uma autocensura, evitando, não vou ouvir tal pessoa, não vou ouvir tal pessoa, não vou ouvir tal pessoa, não vou ouvir, e aí você não ouve praticamente ninguém. Mentirosos, criminosos usam muitas vezes o jornalismo para seus intentos, usam, isso é verdade. E aí muita gente fala, olha, ameaça a liberdade da imprensa, estão querendo ameaçar. É exagero, vamos parar com esse negócio de falar, olha o lobo, a cada vez que se sente contrariado. O que precisa é pedir que o Supremo esclareça algumas coisas. Toda a discussão do Supremo, ela é muito baseada numa entrevista publicada. Eles não discutem em nenhum momento como aplicaria essa norma a uma entrevista ao vivo aqui, por exemplo, no ICL2. Ou eles vão ter que repensar, acrescentar o que fariam em relação a uma entrevista ao vivo, ou vai ficar incompleto e vai dar muita confusão. Quais são os impactos que essa tese pode trazer na prática para a atividade jornalística no Brasil? Segunda-feira, 4 de dezembro de 2023. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Na pauta, hoje a gente discute essa tese aprovada no Supremo Tribunal Federal que responsabiliza a imprensa por fala de entrevistado. A gente vai entender essa história melhor com o jurista Valber Agra, que está aqui junto comigo. Valber, um prazer falar contigo. Seja muito bem-vindo aqui. Primeira vez que você veio em Detalhes, né? É uma alegria te receber. Espero que seja a primeira de muitas.
muitas. Para mim, estar com uma pessoa do seu quilate, da sua inteligência, da sua beleza, tanto interior como exterior, para mim é uma satisfação e alegria. Que é isso, Valber. Olha, você com certeza vai nos ajudar a entender essa história, porque ainda tá bastante nebulosa e tem sido levantados vários pontos controversos na mídia de maneira geral, né? Tem essa tese do ministro Alexandre de Moraes, aprovada pelo tribunal, é de que a tese da liberdade de imprensa não é um valor absoluto, né? E aí eu explico, ela teria que ser exercida com responsabilidade. E a gente espera que isso seja basilar, claro, em toda a imprensa. Mas o ministro também afirma que é possível retirar conteúdo do ar, responsabilizar veículo de imprensa pelo que ele chama de informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas e mentirosas. E aí tem algumas ponderações que estão sendo feitas por diversos especialistas, e eu já ouvi a respeito disso, de que o ministro Edson Fachin ainda vai deixar isso mais claro no acórdão, porque já houve 3 teses diferentes a respeito desse assunto. Mas antes de mais nada, e com base nisso que a gente está começando a nossa conversa, Valber, eu te pergunto, e acho que tem que ser bem objetivo, na sua avaliação, pelo que a gente tem até agora, essa tese restringe a liberdade de imprensa? Infelizmente, eu acho que o parâmetro não é esse. Não há direito absoluto na Constituição. Afora 2. Quais são os 2? Vedação à condição análoga de escravo e tortura. Então, todo direito constitucional, seja ele qual for, até a vida é exceção. Então, a liberdade de expressão não poderia ser diferente, porque, na verdade, quando se diz liberdade de expressão, você diz, não, estou protegendo a democracia. Não, você está protegendo órgãos de comunicação e vários deles que detêm um monopólio. Então, a Constituição e a democracia e a República exigem que essa liberdade de informação tenha, obviamente, responsabilidades. E é essa a discussão. Qual é a responsabilidade ou qual é a responsabilização dos órgãos de imprensa? Deixou-se muito claro que não há censura. Todos os votos do STF, nenhum deles há censura. Agora, nós temos que ser responsáveis por aquilo que nós, obviamente, vinculamos. E essa é a tese, que não é do ministro Alexandre, hoje é do STF como um todo. E nós podemos, ao longo da entrevista, especificar isso, dar os detalhes e ver qual é a atuação ou não das teses. São 2. Não, sem dúvida, eu acho que você pode levantar aqui os pontos que você considera mais relevantes, Valber, e talvez pontos que possam ser melhorados, né? E a gente deve ter um acórdão a respeito desse assunto. Mas eu acho que é importante dizer aqui que a gente vive uma onda de fake news, né? E é um caminho sem volta, com potencial, inclusive, de interferir em eleições. A gente passou por isso, né? Consequentemente, uma ameaça à democracia. O judiciário e até mesmo a regulação das mídias tem uma dificuldade de responsabilizar esses veículos, né? Porque existem 2 casos. O veículo, a grande mídia, né? Que pode cometer um erro de apuração, por exemplo, né? Não é vedada de erro. E também existe o outro lado, que são aqueles portais que são menores e basicamente criados. Até hoje a gente tem portais grandes, inclusive, com bastante audiência, que são feitos exclusivamente para difundir notícias falsas, né? E aí você acha, Valber, que faltam mecanismos jurídicos mais eficazes para agir de forma mais rápida para conter essa onda de fake news? A contento, né? Porque a gente está vivendo um novo modelo, uma guerra de informação. Ou os mecanismos que a gente tem já disponíveis hoje são suficientes na tua avaliação? Primeiro, vamos ver o campo de incidência dessa decisão. Porque essa decisão surge quando as plataformas querem ser a nova ágora grega, onde elas tenham o domínio do debate público. E nós sabemos que não é isso, porque o debate público sob domínio dela é o debate público de fake news. Então, a mitigação não é regra, a responsabilidade não é regra, é exceção. Exceção em quais casos? Primeiro caso, em 2 cenários apenas, diz muito claro as 2 teses aprovadas pelo STF. No caso que o veículo publicar uma declaração do entrevistado que se imputa falsa por crime de terceiro. Ou seja, quando eu digo que alguém cometeu um crime, reitero isso várias vezes, quando não há nenhum processo contra essa pessoa, que foi o caso do Zaratini, do Jornal do Comércio, um atentado ao qual morreram 3 pessoas em 1966. Há alguma decisão lá? Não. Mas se imputa a ele isso há mais de 50 anos. Então, veja, o jornal não sabe disso. Então, é muito claro, quando eu imputo a alguém uma notícia que todo mundo sabe que é falsa. Uma palavrazinha que nós usamos muito na área jurídica, quando é sabidamente inverídico. Ou seja, que é inverídico, que não dá para se pensar se é ou não. Ele é rompudo.
ele é autodeclarante. E qual é a segunda hipótese? Essa é a primeira. A segunda hipótese é quando houver indícios concretos, aí veja a palavra, houver indícios concretos da falsidade da imputação na época da publicação, se o veículo deixar de tomar cuidado na verificação dos fatos. Então, veja, na dúvida, não se aplica essa responsabilização. Então, no caso de uma entrevista ao vivo, por exemplo, não se aplicaria isso? Ou então, num debate, né? Porque num debate não tem como você verificar as informações nessa rapidez. Não entrevista ao vivo, num debate, você tem toda a razão, perfeito. Ou algo que ainda esteja sob investigação. Mas alguma coisa de 50 anos, então veja. E por que esse alarido todo? Porque as plataformas no Brasil, elas não admitem, ao contrário dos Estados Unidos, ao contrário da discussão europeia, de serem regulamentadas. Essa é a grande verdade. Então, eu quero uma ágora grega para chamar de minha, desde que eu seja o dono da ágora. Veja que loucura. Então, é uma democracia que tem donos. Ou seja, essa privatização do espaço público, essa privatização das praças em prol do jardim, um livro muito famoso, Jardim à Praça, do professor Nelson Saldanha, é muito claro. Agora, nós já privatizamos nossas praças, agora quer se privatizar todos os espaços públicos. Veja que coisa contraditória. Eu tenho aqui 2 exemplos também que eu acho dos 2 lados de quem critica e quem está apoiando essa decisão do STF, né? Tem, por exemplo, aquela entrevista que o Pedro Collor deu à revista Veja e que levou futuramente ali a denúncias contra o irmão dele, né? Então, presidente da República, o Fernando Collor. E alguns especialistas avaliam que, sob essa tese do Supremo, fazer essa entrevista seria um risco. Por exemplo, o jornalista poderia ser induzido a uma autocensura, vamos dizer assim, porque o critério seria vago, ele poderia ficar inseguro de publicar essa entrevista. Inclusive, vale a pena dizer, né, que nessa época, o jornalista, ele apresentou um termo para o Pedro Collor para que ele assinasse dizendo que ele era o responsável por aquilo que ele estava dizendo, como era controversa essa entrevista. Por outro lado, também foi publicado nas redes sociais um posicionamento da aluna Zaratini, né? A neta do Ricardo Zaratini, que foi acusado, né? Em 96, a ditadura militar e a imprensa acusaram o avô dela de ter praticado o atentado à bomba no aeroporto do Guararapes, lá no Recife. E isso se comprovou ser falso. Ainda assim, o Diário de Pernambuco publicou diversas matérias e o delegado Vanden Kolk, na época, o acusava e fez isso diversas vezes, né? Mesmo depois do fim da ditadura, ele seguiu sendo acusado diversas vezes. Então, para ela, foi muito importante essa decisão, porque notícias falsas perseguiram o avô até o final, né? O avô dela até o final da vida dela. Veja, então a gente tem aí 2 pontos de divergência aqui, talvez, para você analisar, Valber. E segundo essa tese, eu acho que é importante, né? Porque é o que a gente tem no momento. Esse critério seria vago ou não? Como é que a gente pode olhar por essas 2 perspectivas? Gabi, a primeira assertiva sua, me permita, ela é falsa. Mas por que ela é falsa? Porque, veja, quais foram as 2 teses emanadas do STF? Vou repetir. Se houver indício concreto e falsidade da imputação. E se o veículo deixar de observar o dever de cuidado na veracidade das informações, onde se está investigando, a função jornalística é investigar. Então, ele já sabe de antemão que a notícia é falsa? Claro que não. Então, como vai haver responsabilização para o jornal? Veja, a contradição dessa primeira afirmativa sua é a segunda, caso Zaratini. Esse caso aconteceu em 1966. Inclusive, você foi um grande poeta, pai de um amigo meu. Ele dizia que não tem a pressa que aniquila o verso. Flávio Regis. E aí você veja, mas a imputação ao Zaratini, houve alguma coisa? Não. Muito pelo contrário, os processos disseram que ele não foi culpado, que ele é inocente, reiteradamente. Então, você já tinha aí 40 anos. Depois de 40 anos, você insistir em algo que é, aí veja aquela expressão que eu usei anteriormente, sabidamente inverídico e não tem responsabilidade. O jornal, ele utilizou do seu dever jornalístico ou foi instrumento de expandir fake news? Porque, na verdade, não se quer tolher a liberdade investigativa. Na verdade, não se quer tolher o papel do debate na democracia. O que quer se deixar claro é que não há poder absoluto. A imprensa, os grandes jornais e que hoje são as grandes plataformas não podem ser considerados mais como um quarto poder nesse país. Nós ficamos a vida toda com uma sombra de um quarto poder e agora vamos trocar um quarto poder nacional pela uma plataforma que ainda mais por cima é internacional, se bem que o veículo de comunicação defendia mais os interesses estrangeiros do que os nossos, como sempre. E você acha, Valber, que o fenômeno do bolsonarismo, né, que está muito atrelado também a essa difusão
difusão de fake news também. A gente sabe que não é uma exclusividade do bolsonarismo, mas isso é muito fortemente um mecanismo muito utilizado pela extrema-direita, né? E aqui no nosso país é representado pelo bolsonarismo. Essa falácia tem sido utilizada politicamente também na sua avaliação? Daí a necessidade factual para a modulação ou a revisitação do conceito, que é o campo de incidência, onde é que vai atingir a liberdade de expressão. Você está querendo restringir os debates democráticos? Não. Você está querendo dar condições para que esse debate se efetualize, se concretize. Porque, veja, uma pessoa imbuída de fake news, que a Terra é plana, que a vacinação provoca doenças. Essa pessoa tem condição de participar do debate? Essa pessoa tem condição de contribuir? Então a liberdade de expressão, ela não pode ser a liberdade de poucos, porque veja, qual a liberdade que eu tenho em relação ao dono do X, do antigo Twitter? Qual a relação que eu tenho em relação ao dono dos algoritmos nas várias plataformas? Chega! Nós falamos sempre assim, nós temos um papel de síndrome do cachorro vira-lata. Nós em algumas coisas queremos sempre seguir os parâmetros estrangeiros. Então agora, por que não seguir o que é o alvissareiro, as restrições? Aí não está se dizendo, eu vou responsabilizar todos, não é isso. Quem está fazendo essa leitura, está fazendo essa leitura de forma solipsista, de forma com prejuízos cognitivos. É muito claro, só vai haver problemas em duas hipóteses. Terceira vez que digo, indícios concretos de falsidade da imputação. Ou quando o jornal não verificou a veracidade dos fatos. Essa veracidade dos fatos não pode ser irrompante, então entrevista ao vivo. Em que você é responsável, como quando eu agora chamei de dificuldade cognitiva, que você sorriu, o que é que você é responsável por eu ter afirmado isso? Então é impossível você pegar e constranger, porque aí você sairia de regulamentação para, e aí é muito grave, censura. Nós temos que ser contra a censura, mas não podemos ser manietados por grandes veículos de comunicação e dizer que os tutores da democracia são as grandes plataformas. É isso que se quer, a liberdade de expressão no seu sentido lato, como se fosse absoluto, para que eu propague discurso de ódio. Então a democracia, os direitos fundamentais podem ser escudos para perpetrar essas arbitrariedades? Não. Tanto é assim, que não é de hoje, isso é um processo que vem de uns 4 ou 5 anos, o STF começa a modificar essas medidas que há 10, 15 anos atrás tinha a liberdade de expressão como absoluta e hoje não. Se os Estados Unidos, se a Europa modulam, se nós que queremos ser exemplos tupiniquins disso, por que nós não seguimos os exemplos bons e deixamos a subordinação econômica para segundo grau? E a gente tem um fenômeno importante, né, que é esse fenômeno das redes digitais, né? O conteúdo das redes sociais tem uma necessidade de responsabilização à medida que o conteúdo é difundido de maneira falsa. Mas importante que a gente não faça também, aí eu trago uma ponderação para você, né, Valber, uma analogia, né, das redes sociais com os veículos de imprensa, né? Porque são papéis diferentes. A imprensa tem um papel diferente das big techs, né? Eu pergunto se precisa de regulamentações diferenciadas, se é necessário que a gente tenha um direcionamento no judiciário para as redes digitais diferentes das que são utilizadas para a imprensa. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Veja, você é uma profissional que tem anos de experiência, uma pessoa talhada. É diferente de alguém que na sexta-noite diz que sextou, tomou alguma coisa e começa a proferir impropérios nas redes. E esses impropérios, como nós temos uma sociedade cada vez mais neurótica e hedonista, eles se propagam como rastilho de pólvora. É claro que nós temos que ter essa diferenciação. Só que você, Gabriela Varela, se disser alguma coisa no ICL, nós sabemos como individualizar, nós sabemos como processar. Isso daí, os meios jurídicos já nos dá uma salvaguarda. Lá o Zé, a Maria lá da internet, o anônimo que vai aparecer, pode ser até um robô. Então, as regulamentações têm que ser diferentes. O que se trata aqui, vou deixar isso muito claro, não é mitigar a democracia, é garantir a democracia. Dá possibilidade de espaço, porque como você vai dialogar com alguém que está infeccionado, com alguém que está
extasiado por alguém que se tornou um psicótico diante de tamanhas infectações de mentiras falsas. É um diálogo de duas pessoas totalmente que não se entendem. E a linguagem seria, dizendo uma metáfora que não choque muita gente, seriam metáforas diferentes, de duas metalinguagens diferentes. São meios completamente diferentes, apesar de as pessoas hoje se informarem muito pelas redes digitais, né? E não pela imprensa, como era há alguns anos, né? Então a gente tem esse fenômeno acontecendo também. Isso tem as coisas boas e as coisas ruins. Lá atrás pensava-se que ia se quebrar o monopólio dos veículos de comunicação. É verdade, quebrou-se. Mas também a qualidade ficou algo extremamente pesorosa. Eu sou professor com muito orgulho. Os alunos não olham mais nada que tenham mais de 2 minutos. Como é que você vai pensar alguém? Eu vou ensinar alguém a pensar se ele não tem atenção para algo de mais de 2 minutos, para algo que não tem uma imagem interessante. Então, isso representou soluções e preocupações cada vez maiores, principalmente num país como o nosso, onde nós não damos nenhum tipo de valia, nenhum tipo de elaboração para a questão cultural, para a questão cabedal educacional. Num país onde se relega a educação no sentido formal e no sentido informal, a questão, a devastação das fake news é muito mais gravosa. E ainda entra-se um outro fator. Nós, além de não termos uma sociedade que privilegia a educação, nós não temos uma sociedade que privilegia as instituições civis. É uma sociedade onde o Estado é forte e esse Estado pode ser clientelista e pode ser um Estado privatizado para interesses outros, como, por exemplo, os interesses dos setores financeiros. Algumas decisões recentes, né, do judiciário de maneira geral, que eu acho importante trazer aqui, que são exemplos de casos que podem levar à intimidação contra o trabalho de jornalistas, né? Tem um exemplo bastante recente, que é o da jornalista Shirley Alves. E aí, explicando para quem nos acompanha, foi aquela jornalista que revelou o caso Mari Ferrer, né, que foi condenada a 1 ano de prisão por um tribunal de Santa Catarina e a pagar R$400 mil de multa, porque ela revelou esse caso da Mari Ferrer, que foi assediada ali durante uma festa, e depois isso foi a julgamento por acusação de estupro, e ela foi revitimizada por um advogado durante a sessão, e o juiz responsável pelo julgamento, ele foi advertido pelo CNJ, né, posteriormente. Inclusive, também levou a lei Mari Ferrer, o que demonstra também a importância dessa reportagem, né, para a sociedade. Tem também o caso de um desembargador do Piauí que ganhou indenizações contra diversos jornalistas, o caso também contra a jornalista investigativa Juliana Dalpiva, que denunciou uma ameaça, né, do Frederico Wassef, advogado da família Bolsonaro. E em todos esses casos, ou na maioria deles, os pedidos de indenização eram muito maiores para ações desse tipo, né? Principalmente afetando pequenos veículos de comunicação que não tem como lidar com valores tão exorbitantes. E aí eu te pergunto se a gente tem que levar em consideração esses casos, porque eu já vi diversos profissionais da imprensa levantando preocupações a respeito disso. Vi, por exemplo, um jornalista levantando essa discussão. O problema não é o Supremo Tribunal Federal que levanta essa tese com responsabilidade, mas sim um juiz que esteja lidando com esses casos em tribunais inferiores. E aí, trazendo esses casos aqui, eu queria te ouvir a respeito disso, Valmer. Olha, eu vou falar com base em determinadas experiências, com base em empiria e no ponto de vista teórico, porque eu sou advogado de um cliente que ele, várias vezes, ele é punido, algumas de forma até bastante dura, porque tentam cessear a liberdade de expressão dele, e tem uma causa que foram processados 16, 17 artistas da Globo. Mas veja, para isso é que serve o direito, para isso é que serve o duplo grau de jurisdição. Eu vou deixar de regulamentar, que é uma coisa alvissareira para a sociedade, por causa de um reflexo disso? Não. Então, o que é que eu tenho que fazer? Os órgãos que representam o jornalismo, a classe do jornalismo, vai ter que jogar, como já falava Gramsci, em cima do bloco hegemônico. Nós temos que defender, e para essas instâncias, e no momento que for consolidada a jurisprudência, saber, eu não posso tirar a prerrogativa funcional do jornalista. A prerrogativa do jornalista é essencial à sociedade, talvez a mais essencial para a sociedade. Quando isso for entronizado, quando isso virar um invariável axiológico, eu vou ter uma segurança. Mas, infelizmente, eu não posso dizer palavras mágicas ou palavras de autoajuda para dizer que isso não vai acontecer. Isso vai acontecer, isso exige luta, mas não há liberdade nessa nossa sociedade, na história da humanidade, que não seja através de lutas. No pay, no gain.
Quer dizer, é preciso melhorar o julgamento desses casos, definir melhor como esses casos devem ser analisados. É isso, vamos dizer assim, em uma linguagem bastante didática aqui para quem está nos acompanhando. É preciso que essas ferramentas, que esses mecanismos melhorem à medida que a gente tem fake news espalhadas por todos os cantos atualmente. À medida que eles vão sendo utilizados, eles vão deixando o ensinamento, vai havendo punição para esses juízes que fizerem atos arbitrários, e aí, em cima dessa posição, eles vão ter medo. A gente vai ter que garantir essas prerrogativas na luta. O microcosmo jurídico, o mundo jurídico também é um mundo de lutas, e nós precisamos ocupar esse mundo. Então não vai ser com uma lei que nós vamos dizer, vou resolver tudo. A lei, ela tem limites. E qual é o limite da lei? A realidade. E a realidade é feita por quê? Através daquele influxo de idas e vindas da dialética, para garantir o quê? Que através de luta nós possamos concretizar esses direitos. Então, sem luta, o jornalismo está lascado. Mas há várias pessoas, tanto no ambiente jurídico como fora do ambiente jurídico, que consideram a função do jornalismo uma das mais importantes para a sociedade. Até porque, né, Valber, aqui para fechar, a gente não tem como apurar, acreditar que tudo que um político, por exemplo, pensando no jornalista de bastidor político, né, que vai apurar, fazer uma investigação, ele não tem como acreditar que tudo seja 100% verdade, né? Ou mesmo que uma investigação seja incontestável. Então, muitos casos que são levantados, eles demoram anos, né? Ou meses de apuração para que sejam levados, né? A ser publicada uma reportagem. Mas hoje, a gente também tem um problema nas redações, estou fazendo aqui uma ponderação, refletindo a respeito disso, que é um enxugamento muito grande, né? Dessas redações, o que leva também a um problema de checagem dessas informações, né? Veja só, nas eleições, por exemplo, a gente vai ter eleições em breve, a gente não consegue dar conta de checar a contento o que é declarado durante as campanhas. Então, essa checagem muitas vezes, né, e os órgãos de checagem, a gente tem muitos hoje, por necessidade, muito bons, mas eles não dão conta de checar na rapidez de que se faz necessária, né? Então, enfim, estou trazendo aqui diversas reflexões. Qual seria o grande antídoto para isso? Dar a palavra ao ofendido, ao investigado. Ao se fazer isso, e quando houver uma decisão judicial, não se repetir isso, eu garanto que todo jornalista do norte e sul, do leste a oeste desse país, vai estar agasalhado, vai estar cobertado no mistério do exercício da sua profissão. Valber Agra, quero agradecer muito a sua presença aqui no Em Detalhes. Foi um prazer, como sempre é, conversar contigo. Inclusive, trazer divergências aqui, pontos de reflexão, que é muito importante para que a nossa audiência entenda o que está em jogo e o que não está também, né? Porque muitos pontos estão sendo levantados e acho que a leitura não está sendo feita de forma aprofundada ainda a respeito disso. E a gente precisa continuar acompanhando. Como eu disse no início da nossa conversa, a gente não tem um acórdão publicado a respeito disso. Então, é necessário que a gente espere também ver o resultado dessa decisão. Obrigada, viu, Valber? É sempre um prazer. Gabriela, para mim é uma honra conversar com você. Com jornalistas como você, o Brasil ainda tem chance na nossa democracia. Eu que agradeço, Valber, e a gente que também precisa de juristas como você. Sempre muito bem-vindo aqui. Um abraço muito grande. Até uma próxima, querido. Um abraço, obrigado a todos e a todas que assistem o seu programa. Até mais. Até mais. O Videocast em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias. Mas antes de você ir embora, eu tenho um recado bastante importante para você, porque no dia 17 de dezembro, um domingo, às 8 horas da noite, a gente tem uma aula muito importante com o filósofo das ruas, Eduardo Marinho. Olha só, ele vai ter um encontro especial com o Eduardo Moreira, um encontro de Eduardos aqui no ICL, que vai trazer uma reflexão que vai fazer você questionar o sistema, mas para você participar e descobrir esse sentido mais profundo que existe para a vida do Eduardo, para a gente aprender com ele, você tem que fazer uma inscrição. Então, para acompanhar ao vivo, você faz a sua inscrição em icl.com.br/emdetalhes e garante a sua vaga na data do dia 17 de dezembro, 8 horas da noite. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Um grande abraço, até amanhã. Eu, Gabriela Varela, faço a apresentação e a coordenação do Videocast em Detalhes. O roteiro é feito por mim e pela Ana Carolina Navarro. A direção técnica de gravação é de Guilherme Bessa, Bianca Pasquim e Caio Marinato. A coordenação de transmissão é de Malu Pessoa, Leonardo Salles e Giovanni Nino.
A operação de áudio é de Igor Santana e Dennis Williams. A direção de imagem do Gabriel Vento. A produção é da Elô Macrini. A vinheta original é de Caio Marinato. A edição de áudio e sonorização são de César Degani. A direção de mídias sociais é de Joema Martins. E a direção de arte é de Stella Spironelli. A coordenação de artes gráficas de Isabela Chiara. A direção de programação é de Maurício Arruda. E a produção executiva de Eduardo Moreira e Rafael Donatiello. Este episódio usou áudios de CNN Brasil, Rádio Band News FM, UOL News e ICL Notícias.